Boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês foram na prova de sexta-feira? Mais ou menos? Mais para menos do que para mais? A prova de sexta-feira, na verdade, eu só comecei a corrigir, ainda não, acho que ainda não cheguei à metade, mas amanhã eu já termino de corrigir a prova. Mas como eu não corrigi nem metade, então só olhei algumas provas ali. Alguns se deram muito bem, outros nem tanto. Né? Na verdade, acho que a maior dificuldade foi com relação àquele limite, né, da letra A, apesar de que a gente resolveu aqui em sala questões muito parecidas. Eu queria fazer só um comentário com relação a essa prova. Mas primeiro, só dar alguns avisos para vocês, falando de prova também. Primeiro, aqueles que perderam a prova por conta de alguma coisa, né, já está Moodle o requerimento para ser chamada. Então você vai acessar a plataforma, coloca lá que você perdeu a prova, o porquê de você ter perdido a prova e anexa o documento comprovando. Tá? E você vai ter de hoje até quarta-feira para fazer isso. Outro aviso é que, como nós combinamos na quarta-feira passada, a lista semanal ela vai sair hoje, segunda-feira. E aí você vai ter até a outra segunda para fazer. E lembrando também que a gente fez isso porque para vocês entregarem mais a lista. Né? Porque eu estava ficando triste, né? Que o tempo ia passando e o número de listas entregues por semana ia cada vez mais diminuindo. A taxa ia diminuindo. Então a ideia agora, por favor, é que a taxa aumente. Até porque, primeiro, porque a lista ajuda vocês na prova. Ela vai te dar uma boa preparação para a prova. E segundo, porque é ponto extra, né, gente? Então não vamos perder aqui essa oportunidade, ponto extra, aproveitando tudo que a gente tem aqui no Newton, a monitoria, todos esses instrumentos, né? Então vamos utilizar. Sim, agora falando sobre a prova, eu queria só fazer um comentário aqui com relação ao limite. Eu nem lembro mais como é. Mas qualquer coisa me corrijam. Também depende do tipo de prova também. Mas eu acho que uma função era esse daqui. Essa aqui, né? Eu gostei. Vocês decoraram mesmo, né? Tá, então vamos lá. X, Y indo para 0, 0. Deixa eu só ajeitar aqui. Em algumas provas mudava o limite, mas a ideia que eu vou falar aqui é a mesma, tá? Depende do tipo de prova que você estava. Muito bem, então, ó, o que eu queria comentar com vocês. Muita gente, na hora de resolver esse limite, fez o seguinte, ó, pegou, olhou esse x aqui e separou em duas funções. Limite de y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y elevado a 4, quando x e y está tendendo a 0, 0. Aí deixou o x aqui fora, né? Até aqui tudo bem, né? Claro, quem fez isso estava suspeitando que esse limite aqui era separando, né? Ficava um era limitado, outro ia para 0. Então a pessoa pensando nisso, né? Ela olhou para cá e falou: olha, esse aqui vai para 0 e esse aqui é limitada. Será? Pois é, aí que está o problema, né? Vamos analisar essa função aqui. Vou até colocar aqui limitada em um ponto de interrogação. Bom, bora analisar se ela é limitada mesmo, tá? Quando a gente ia resolver uma fração dessa, provar que ela era limitada, você tinha isso aqui, né? Você tinha y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, né? Era normalmente, ó, a diferença dessa para essa só está no expoente do y, né? Que aqui é 2 e aqui é 4. Aí aqui em sala, como é que você resolvia essa daqui, dizer que ela era limitada? Você falava que y ao quadrado era menor ou igual que x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é verdade. Aí você fala, professor, mas aqui é y à quarta. Se era limitado assim, imagine agora. Não. Só que se você troca o expoente, você perde a limitação. Por quê? Olha só. Muita gente fez isso daqui. Disse que y ao quadrado era menor ou igual, por exemplo, que y à quarta mais x quadrado. Mas isso aqui, gente, já não é mais verdade. Isso aqui não é verdade. Ó. Tá? Isso aqui não é. Porque como é que você justificava essa limitação aqui?
Antes você tinha y ao quadrado, que era a mesma coisa que esse. Então, y ao quadrado é igual a y ao quadrado, beleza? E aqui eu só estou somando alguma coisa não negativa, por isso que ficava menor ou igual. Mas agora que é y à quarta, você não pode dizer que isso aqui é verdade. Tanto que eu posso te dar um exemplo que isso aqui, esse lado aqui, fica menor que esse daqui. Por exemplo, pega, sei lá, 0 e 0,1, por exemplo. Joga do lado esquerdo. Aqui só tem y, então vai ficar 0,1 ao quadrado. Do outro lado, o x é 0 e o y é a quarta, então vai ficar 0,1 a quarta. 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01. 0,1 à quarta vai ficar 0,0001. 0,0, vou até colocar aqui, ó. Aqui ficaria 0,01 e aqui ficaria 0,0001. Isso daqui é menor que isso? Não. Então, não tem essa limitação, tá? Então, isso aqui, ó, está errado. Então, essa daqui, resposta, ela era limitada? Não. Então, esse limite aqui existia e ia para zero? Não. A resposta é que esse limite aqui não existia. Tá? Ele não existia. Você ia ter que pegar duas curvas para mostrar que ele não existe, dava resultados diferentes. Se o limite não existe, a função não é contínua. Se a função não é contínua, ela não é diferenciável. Essa era a resposta do item B. É diferenciável? Não. Por quê? Porque não é contínua. Então, essa que foi a prova de vocês, tá? Muito bem, então só queria deixar isso aqui bem claro, né? Para a gente tirar qualquer dúvida aí com relação ao limite à prova. Outra coisa, tanto na manhã quanto na tarde, creio que essa prova, que foi a prova de limite, foi a prova, acho que com a menor média, por enquanto, né? É assim, limite não é uma coisa assim tão... Você tem uma pergunta? Pode falar aqui no microfone. Diga aqui. Qual é a pergunta? Tá, peraí, não, você vai ter que ir no microfone mesmo. Diga seu nome, seu curso. Boa tarde, meu nome é Nicolas, eu sou de Engenharia da Computação. É que na minha prova eu chamei o y² de A, para dar aquele limite que o senhor falou, que um é limitado e o outro vai para zero. Aí eu transformei ela para dar zero, o limite. Eu queria saber se continua errado. Tá, entendi. Você chamou o y² aqui de A, só de A. Então aqui vai ficar A sobre x² mais A ao quadrado. Não é isso? É isso, né? Pois é, só que também, mesmo que aqui seja A, tu não pode dizer que A é menor ou igual que A ao quadrado. Então também não tem limitação. Por mais que a gente mude a variável, Nicolas, né? Por mais que a gente mude a variável, Nicolas, ainda é a mesma função, digamos assim. E aí realmente não tem essa limitação. Se tivesse a limitação, tudo bem. Aí isso aqui realmente ia dar zero. E aí ia ser contínua nesse caso. Mas não tem a limitação. Tá bom? Pois é, gente, aí como eu estava comentando, limite realmente foi uma prova assim que a média diminuiu um pouquinho, tá? Assim, não desanimem, porque normalmente em cálculo 2, quando chega no assunto de limite, é um assunto que a média cai um pouco, apesar de que não é tão difícil assim, né? Claro que eu acho que a dificuldade do limite de duas variáveis é porque você não sabe se vai existir ou não vai existir. E para cada caminho que você escolhe resolver, existem outros caminhos para resolver. Então, você, eu acho que o limite existe. Aí, só que, se você acha isso, você escolheu um caminho. A partir de agora, você vai escolher outro caminho, tá? Mas eu vou provar que ele existe como? Desse jeito, fatorando, não sei o quê. Não, eu acho que ele não existe. Então, tenta achar as curvas lá para mostrar que ele não existe. Então, talvez a dificuldade foi essa, né? Muitos olharam para a função, acharam que o limite existia, foram por esse caminho e acabaram errando. Na prova da manhã, por exemplo, os limites existiam e muita gente seguiu o caminho para provar que o limite não existia. Então foi o contrário, entendeu? Na de vocês o limite não existia e muita gente seguiu o caminho para o limite existir. Mas o que eu digo é que o que poderia melhorar a situação era resolver exercício de limite, resolver exercício. E outra, na sexta-feira retrasada, que foi a aula de monitoria que não teve prova, foi a aula que os monitores resolveram, acho que uns 10 limites, 12 limites, sei lá, acho que até mais, não sei.
E aí, se você tivesse... Muita gente não veio, porque não teve prova, né? Só foi segunda chamada. Mas foi uma aula importantíssima, né? Onde lá, praticamente, quem veio e lembrou dos limites, né? Resolvia tanto a prova da manhã quanto a prova da tarde. E é isso que eu digo, gente. Então, vamos... Agora, bola para frente, né? Já passou essa prova, mas vamos continuar se esforçando, né? E indo para as monitorias também. Sim, agora vamos para a aula de hoje, né? Então, ó, na aula de hoje, a gente estava parando num assunto que era de diferencial. Então, eu só vou relembrar um pouquinho aqui daquele limite que a gente estava estudando, que era esse daqui. Olha só, se você tem f diferenciável em um ponto AB, então se f é diferenciável, pela definição, você tem aquela igualdade com aquela função resto, e tem aquele limite lá para a função resto, né? Então, se f é diferenciável em AB, então o limite da sua função resto, aqui eu vou chamando de HK, dividido pela norma de HK, isso quando HK vai para 0, 0, isso daqui é 0. Né? Se f é diferenciável, isso aqui acontece. Na aula passada, a gente estava modificando aqui as variáveis. Né? Por exemplo, o resto para a gente... Quando você isola o resto naquela definição, vai aparecer isso aqui, né? A gente estava assim, limite... Quem é o resto quando você isola e quando você troca as variáveis? Ficaria f de xy menos f de AB menos a derivada parcial em relação a x no ponto AB vezes h, só que o h para a gente agora é x menos a, menos a derivada parcial em relação a y no ponto AB, vezes o k, que na verdade é y menos a. Isso aqui é a função resto, dividido por essa norma aqui, que agora não é mais h, é x menos a, e aqui é y menos b, e aqui agora é xy tendendo para B. Ou seja, esse limite é o mesmo desse, eu só troquei as variáveis HK pelas variáveis x e y, e o resto eu isolei naquela minha definição. Então, se esse limite é igual a esse, e esse aqui é 0, então isso aqui também é 0. Então, na aula passada, a gente fez muito isso daqui. A gente trabalhou muito com esse limite aqui, trabalhou muito com a definição de diferenciabilidade. Só que, não sei se vocês lembram, mas a gente terminou a aula comentando sobre aproximações lineares, como é que você aproxima, né, uma função, a gente usa justamente o plano tangente, e a gente terminou mesmo quando eu comecei a falar sobre como é que você aproxima as variações, a variação em z, a variação em f. Então, eu vou voltar a partir daí. Então, pense que você tem esse limite bem aqui, e olha só, esse valor aqui, f de xy menos f de AB, vocês concordam comigo que isso aqui não é a variação na imagem da função? Então, eu posso chamar isso aqui de ΔF, ou ΔZ, se você quiser. Então, venho aqui, ó, e chamo isso daqui de ΔZ. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. O x menos a, da mesma forma, ó, já que isso aqui é uma variação em z, o x menos a ele é uma variação em x. Então, vou chamar x menos a de ΔX. Claro que aqui também eu vou colocar ΔX. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com y menos a. Y menos a, eu posso dizer que é ΔY. Então, ó, só vou trocar as variáveis e vou escrever o mesmo limite aqui do lado. Então, como é que vai ficar esse limite? Vai ficar limite de ΔZ, Aí, o pessoal que está negativo, vou colocar em evidência. Ó. Então, vai ficar menos, vou abrir aqui um colchete, derivada parcial em relação a x no ponto AB, vezes ΔX, mais derivada parcial em relação a y no ponto AB, vezes ΔY. Aqui eu fecho meu colchete, faço aqui a minha divisão, aqui eu tenho norma de ΔX, ΔY. Na verdade, o que eu fiz aqui foi só voltar para H e K, porque o H era o ΔX e o K era o ΔY. Só que agora estou chamando de ΔX ΔY só para ficar mais evidente que o H é uma variação em X e o K é uma variação em Y. Então, aqui, ó, minha tendência vai ser ΔX, ΔY, tendendo para o ponto 0, 0.
esse limite, que é o mesmo de antes, também vai ser igual a zero. Só que a gente estudou aqui o seguinte, que se esse limite aqui se esse limite é zero, sendo que esse denominador vai para zero e o numerador também vai para zero, então o que está acontecendo? Está acontecendo que o numerador está indo para zero mais rápido que o denominador. Então, conforme as variações em x e y vão ficando pequenas, tão pequenas quanto você queira, quanto mais elas vão indo para zero, então o de cima ele vai indo para zero muito mais rápido que o de baixo. Isso aqui vai zerando muito mais rápido que o de baixo. Só que aqui em cima ó, você tem o ΔZ menos isso daqui. Então, dizer que o de cima está indo para zero significa dizer que ΔZ está se igualando a esse segundo termo aqui. E isso está ficando igual a isso. Então, que nem a gente fez com a aproximação linear, eu posso afirmar, por meio desse limite e da definição de diferenciabilidade, por exemplo, que esses termos aqui, eles estão muito próximos um do outro. Então, eu posso dizer que ΔZ, ele se aproxima desse outro termo, ou melhor, que esse segundo termo seria uma aproximação de ΔZ. A mesma coisa que a gente fez para a aproximação linear, só que agora usando a variação. Então, ó, usando esse limite, o que ele implica? Ele implica que o meu ΔZ ele é aproximadamente igual, eu posso usar isso aqui como uma aproximação de ΔZ, ou seja, ΔZ é aproximadamente igual a esse outro termo que está aqui, que é derivada parcial em x, AB. Aqui, gente, ó, o ΔX, eu posso chamar ele de dx se eu quiser. Então, eu venho aqui, ó, e vou chamar isso aqui de dx. Mas é a mesma coisa, tá? dx, ΔX. A mesma coisa aqui, ó, nesse caso, tá? Na forma como eu estou definindo, ΔX e dx é a mesma coisa. ΔY e dy, para este caso aqui, vai ser a mesma coisa também. Então, aqui vai aparecer dx mais derivada parcial em relação a y aplicada no ponto AB vezes dy. Ou seja, se você quer uma aproximação para a sua variação lá na imagem, para o seu ΔZ ou ΔF, conforme depende do que você quer chamar, ao invés de você calcular a variação mesmo, se você quiser, você pode usar essa outra expressão aqui. Professor, mas por que eu, ao invés de usar isso daqui, eu escolheria usar isso daqui? Isso aqui não parece muito mais difícil? Só que não é, gente. Por que isso aqui não é mais complicado ou mais trabalhoso do que essa daqui? Claro, depende da função também. Porque se você olhar para cá, aqui você quase não tem variável. Ó, porque isso aqui é a derivada parcial aplicado no ponto. Quando a derivada parcial você aplica no ponto, isso aqui é o quê? Isso aqui é um número. Então, isso aqui é um número. A mesma coisa isso daqui. Então, as únicas variáveis aqui é dx e dy. Ou seja, isso aqui também é uma função linear. Então, às vezes, se você quer calcular a variação da imagem de uma função, ao invés de você calcular mesmo na mão, dando trabalho lá, a não ser que você use calculadora, né, aí ficaria um pouco mais fácil, mas ao invés de você usar isso daqui, você pode usar essa expressão, que não deixa de ser uma função linear. Essa expressão aqui que vocês estão vendo, eu vou dar um nome para ela. Então, ao invés de eu chamar assim, eu vou chamar ela de dz. Ó, dessa vez eu não usei que ΔZ é igual a dz, porque ΔZ é uma coisa, é a variação real mesmo da função, e dz é isso daqui que eu estou chamando. Então, isso daqui é o que eu vou chamar, é o que eu estou chamando de diferencial. Diferencial. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula de cálculo 1, vocês percebem que lá também você estudou diferencial. E claro que lá você não usou esse limite aqui, nada disso, mas você usou uma interpretação geométrica, né? Você tinha aqui, por exemplo, você tinha uma função. Você tinha uma função assim, por exemplo. Aí você marcava aqui um pontinho. Aí você marcava um ponto. Aí você fazia a reta tangente aqui. Nesse ponto. Aí você tinha bem aqui um ponto A. E bem aqui você tinha um ponto A mais H. Por exemplo. No ponto A, a reta tangente e a sua função, elas assumem o mesmo valor. Tá aqui, elas assumem o mesmo valor. Só que conforme você vai se afastando do ponto A, você percebe, ó, por exemplo, nesse ponto aqui A mais H, o valor na imagem da reta tangente não é o mesmo valor da imagem da sua função mesmo. Né? Porque ó, a reta tangente está aqui,
e a sua imagem já está bem aqui. Uma está bem aqui e a outra está bem aqui. E o seu ponto inicial está bem aqui. Ou seja, o ponto inicial ele coincide tanto para a reta tangente quanto para o valor da sua função. Mas conforme você vai se afastando, eles já não coincidem mais. De forma que se eu pedisse para você, qual foi a variação real da minha função? A variação real da minha função foi isso daqui, ó. Foi daqui até aqui. Então, isso daqui você chamava de ΔY, lá em cálculo 1. E isso daqui, esse pedaço, daqui para cá, a gente chamava de dy, que era o diferencial lá no cálculo 1. E esse daqui, essa variação em x, a gente chamava de ΔX, que era a mesma coisa que dx. Ou seja, eu estou comparando o gráfico da minha função com o gráfico da reta tangente a esse ponto da minha função. E quanto mais você se afasta desse ponto, é óbvio que o valor da imagem vai mudando. Ou seja, ΔY aqui é diferente de dy. Mas quanto mais você chega perto desse ponto, o dy vai se aproximando do ΔY. A mesma coisa a gente fez aqui para o cálculo 2, só que uma função de duas variáveis. Então, eu vou até mostrar aqui logo no slide para vocês, tanto a nossa definição, que a gente acabou de ver aqui no quadro, quanto a interpretação geométrica. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma função de classe C1, a diferencial dz, que também é chamada de diferenciação total, é definida desta forma aqui, que é a forma que a gente definiu aqui no quadro. Geometricamente, olha o que está acontecendo. A mesma coisa do cálculo 1. Você tem um ponto bem aqui, vamos olhar para o domínio da função, tá? Olha para o domínio. Quando eu digo olha para o domínio, olha para o plano que está lá embaixo, olha para o chão, olha para esse chão bem aqui, Então, vamos olhar aqui para o domínio da minha função. Vamos pegar um ponto aqui no domínio, esse pontinho bem aqui, que é o ponto AB0. Para esse ponto aqui, você tem a superfície da sua função, que a superfície é que está de azul. Laranja é o plano tangente, tá? Então, o de azul aqui é a superfície, é o gráfico da sua função mesmo, e laranja é o plano tangente. Plano tangente é esse pontinho bem aqui, tá? Então, você tem esse ponto no domínio, e para esse ponto, a imagem tanto da função quanto do plano tangente é a mesma. Perceba que nesse ponto aqui no gráfico, tanto o gráfico da superfície quanto o gráfico do plano tangente, eles coincidem. Então, você tem esse pontinho bem aqui, que nem no cálculo 1, que coincidia aqui no ponto A. Tá? Beleza, só a partir daqui eu vou caminhar. Eu vou caminhar na direção x e vou caminhar na direção y. Então, olha comigo aqui no chão. Tá? Eu estou aqui nesse ponto, aí eu vou caminhar daqui para cá. Ou seja, eu estou caminhando na direção y. Quanto que eu estou caminhando? Um ΔY. Tá aqui, ΔY, que eu também estou chamando de dy. Então, eu caminhei daqui para cá, eu caminhei dy. Depois, eu vou caminhar na direção x. Então, eu vou caminhar daqui para cá. Quanto eu caminhei daqui para cá? Eu caminhei ΔX, ou dx. Depois que eu caminhei nas duas direções, em que ponto eu parei? Eu parei nesse pontinho bem aqui, gente. Ou seja, no outro lado, do lado da diagonal. Para esse ponto, como eu estou afastado no meu ponto inicial, então, para esse ponto, os valores aqui na superfície e no plano tangente já não são o mesmo. Vocês conseguem perceber? Porque para esse ponto aqui no domínio, o valor na superfície é esse ponto bem aqui. Já o valor no plano tangente é esse ponto aqui de baixo. Então, se eu caminhei desse ponto bem aqui para esse ponto aqui, a minha variação na superfície não foi a mesma variação do meu plano tangente. A variação na superfície foi maior, porque a variação na superfície foi daqui para cá, ou seja, foi ΔZ. Agora, a variação no plano tangente foi daqui para cá, ou seja, foi dz. É claro que, olhando para esse pedaço aqui, dz não é igual a ΔZ, óbvio. Porém, quanto mais você volta aqui para o ponto inicial, para o seu ponto bem aqui do outro canto, aí sim, dz vai se aproximando cada vez mais de ΔZ. Ou seja, o nosso diferencial, a nossa diferencial, ela é uma boa aproximação para variações da minha imagem, para ΔZ. Então, a gente usa o diferencial quando a sua função ela mudou, ela variou, e você quer uma aproximação para essa variação. Por exemplo, bora resolver aqui alguns exercícios. Olha isso daí. Considere essa função bem aqui. Letra A, determine a diferencial dz. Tá? Então, vamos resolver a letra A, depois a gente vai para a letra B. Na letra A, você tem uma função e você quer calcular dz, só isso.
Então, vamos lá. Talvez agora na aplicação fique mais claro para a gente, né, a importância do diferencial, né? Por que a gente usa essa ferramenta? Então, você tem f de xy igual x² mais 3xy menos y². Tá, na letra A isso aqui é o diferencial. Então, olha só, gente. Na letra A, ele só quer o diferencial dessa função. Então, você vai aplicar na fórmula do diferencial, que foi a que a gente colocou lá no último quadro. Então, ó, qual é a fórmula? dz é igual a derivada parcial de f em relação a x vezes dx, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes dy. Tá? dx é a variação em x, dy é a variação em y, e essas aqui são as derivadas parciais. Então, para eu encontrar o dz, o que falta para mim aqui é só substituir nas derivadas parciais, ou seja, calcular essa derivada parcial e essa daqui, lembrando que a função é isso daqui. Então, ó, quem é meu dz? Quem é a derivada parcial de f em relação a x? Aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 3y e aqui vai zerar. Então, vai ficar 2x mais 3y vezes dx. Eu ainda não sei quem é meu dx, então, por enquanto, é só uma variação. Vou colocar dx. Mais, agora aqui, derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 3x, aqui vai ficar menos 2y. Então, 3x menos 2y vezes dy. Pronto. Diferencial está aqui. Boa. Ou seja, nada mais fiz do que apliquei uma fórmula aqui. Só fiz isso. Tá. Isso aqui é assim, isso aqui é só teórico por enquanto, né? Você só está aplicando uma fórmula. No item B, que a gente vai perceber mesmo a importância, ou pelo menos uma boa aplicação para isso que a gente está estudando. Então, bora voltar para o slide só para a gente ver o item B agora. Ó, se x está variando de 2 para 2,05 e se o y está variando de 3 para 2,96, compare os valores de ΔZ e de DZ. Sabendo que ΔZ, ou seja, eu já disse quem é o ΔZ, porque senão ia dar muito trabalho para a gente calcular, então eu já falei. Tá, então vamos lá. No item B, perceba que o x era 2 e foi para 2,05. O y era 3 e passou para 2,96. O ΔZ, vou escrever logo o que ele é também, ó, ele é 0,6449. ΔZ é igual a 0,6449. Tá, então tem essas duas informações aqui. Então, vamos lá. Olha só, gente. Vamos entender o que ele está pedindo no item B. Ele está falando o seguinte, ó. Você estava nesse ponto aqui, no ponto 2, 3. Aí você passou desse ponto para esse daqui, para 2,05 em x, 2,96 em y. Então, é claro que no domínio, você não está fazendo uma variação no domínio, você estava no ponto e agora você está em outro ponto. Você caminhou nas duas direções. Aí, o que ele quer saber é, dada essa variação, qual foi a variação na imagem? Ou seja, se eu variei, se eu caminhei no domínio, qual foi a consequência disso para mim na imagem da minha função? É isso que eu quero saber. É claro que, perceba que se eu quisesse calcular a variação real mesmo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar essa função aqui, ó. Para eu calcular a variação na imagem, eu não ia ter que pegar essa função, colocar no argumento o ponto final menos o ponto inicial, ou seja, eu teria que pegar essa função, jogar o valor dela para o ponto final. Quem é o ponto final? É esse daqui. Então, você ia ter que pegar e fazer o seguinte, ó, 2,05 ao quadrado mais 3 vezes 2,05 vezes 2,96 menos 2,96 ao quadrado. Aí você ia ter o valor da função no ponto final. Depois, você calculava o valor da função no ponto inicial. Então, você vinha aqui, ó, 2 ao quadrado,
mais 3 vezes 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado. E calcular o valor. Depois você só subtraía o que você calculou o final menos o inicial. É isso que você ia ter que fazer. Só que isso ia dar muito trabalho para a gente. Porque olha só, eu ia ter que fazer 2,05 ao quadrado. Depois, é aqui, 2,96 ao quadrado. Então, assim, claro que dá. Você consegue fazer no papel mesmo, papel e caneta, mesmo sem calculadora. Mas vai lhe dar trabalho. Então, essa questão, na verdade, o certo mesmo era que primeiro a gente fizesse juntos aqui o ΔZ, só que ia demorar muito tempo. Eu falei, não, melhor logo dar o ΔZ, o valor é esse, tá? Mas aí, se você tentasse calcular, você ia ver que ia dar um trabalho. É fácil, mas é trabalhoso. E agora, ao invés da gente calcular o ΔZ, a gente vai calcular o DZ. Ou seja, será que para DZ, que é uma coisa mais fácil, será que ele vai me dar uma boa aproximação desse valor aqui? Bora ver. Então, ó, eu vou utilizar essa fórmula bem aqui. Para eu utilizar essa fórmula, eu tenho que saber quem é o meu dx, quem é o meu dy. Dx é a variação em x. Ou seja, quanto eu variei em x? Eu variei de 2 para 2,05. Então, a variação foi 0,05. Tá? Então, ó, quem é o meu dx? É a minha variação. Ponto final menos ponto inicial. Ou seja, 2,05 menos 2. Ou seja, em x, a minha variação foi de 0,05. E em y? Em y, a minha variação foi, eu estava em 3, fui para 2,96. Então, vai ficar 2,96 menos 3. Aqui vai dar negativo agora, e vai ficar menos 0,04. Então, ó, já sei quem é meu dx, que eu vou substituir aqui na fórmula. Já sei quem é meu dy. Aí eu pergunto, quem é o x e quem é o y? Porque aqui eu tenho dois pontos. Ó. Eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto aqui. Qual eu vou usar como referência? Esse ou esse? O inicial ou o final? O inicial. Né? Até porque, ó, gente, professor, eu posso usar o final? Até pode. Você poderia usar o final, não tem problema nenhum. Só que aqui você ia ter que inverter os sinais. Só que tem um problema. Se você fosse usar o final, você só estava dificultando a sua vida. Porque, ó, pensa usar esses dois números aqui na minha fórmula, né, digamos, na minha expressão. Ia demorar mais, tá? Mas antes de usar esse daqui, ó, que é mais simples, 2 e 3. Então, é esse ponto que eu vou usar. É a partir dele aqui que eu tive a minha variação. Então, esse aqui é o x, esse aqui é o y. E vou substituir lá na minha fórmula, na minha expressão. Então, vai ficar dz é igual 2 vezes x, só que x é 2 para mim. Então, vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, porque o y é 3, vezes dx. O dx é 0,05. Vou colocar em fração. Então, aqui vai ficar 5 dividido para 100. Ficou melhor. Aí, mais... Agora, eu vou fazer essa segunda parte aqui, ó. 3 vezes x. X é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, menos, né, desculpa, 2 vezes y. Então, vai ficar 2 vezes 3, vezes dy, que é menos 0,04. Então, vou colocar menos 4 sobre 100. Só que bem aqui, ó, você tem 6 menos 6. Isso aqui é 0. Então, ó, já vai zerar tudo isso daqui. Vai sobrar só isso daqui. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9 é 13. 13 vezes 5, 65. Então, aqui, ó, dz deu igual a 65 sobre 100. Claro que em decimal, isso aqui é 0,65. Ou seja, lembra que a variação real é isso daqui, ó, 0,6449. E aqui a aproximação deu 0,65, o que é uma boa aproximação. E eu tive menos trabalho do que se eu realmente fosse fazer isso daqui. Tá? Então, aqui o diferencial, no caso, ele nos ajudou, principalmente aqui, a enxugar muita conta e eu ainda obtive uma boa aproximação do resultado real. Então, pronto, o diferencial é esse daí. Comparando os dois, a diferença aqui também é uma diferença pequena entre os resultados. Vocês conseguiram entender como é que aplica o diferencial? Tá. Então, ó, exercício 3. Vamos lá, vamos imaginar que vocês estão no laboratório, né? A engenharia tem muito laboratório, né? E, ó, é o seguinte, foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto.
aí obteve esses valores aí. Então, eu vou colocar logo os dados aqui da questão. Exercício 3. Você tem aí o raio é 10 centímetros o raio. A altura desse cone é 25 centímetros. Aqui eu já vou explicar por quê, mas eu vou colocar assim, ó, dr é igual a 0,1 e o dh é igual a 0,1. Agora deixa eu ler junto a questão com vocês. Olha só. Foram feitas medidas do raio da base da altura de um cone circular reto. A gente teve 10 centímetros para o raio e 25 centímetros para a altura. Aí, olha só, quero só destacar isso daqui, essa frase aqui, ó. Com possível erro nessas medidas de, no máximo, 0,1 centímetros. Utilize a diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Então, vamos entender isso daqui, olha só. Gente, quando você está no laboratório, você vai fazer qualquer medida. Até você está na sua casa, falar assim, eu vou medir, sei lá, a parede do meu quarto. Quero ver quantos metros ela tem. Aí você pega uma trena, estica, aí vê lá quanto é que dá. Ah, deu, sei lá, 2,95 metros. 2,95 metros. Só que aí, esse seu resultado, por mais que você tenha usado trena, ele é passível de erro. Sim ou não? Porque se a gente fosse ser muito... se a gente fosse usar um preciosismo mesmo muito forte, a gente sabe que, digamos, o comprimento não é 2,95. Mas é 2,952, por exemplo. Aí você vai dizer, professor, mas também a diferença é pequena. Não, tudo bem, eu só estou explicando para vocês que toda vez que você mede alguma coisa com régua ou com trena, aí você vai obter um erro. Não é tão exato, tão perfeito. Em laboratório, se você está lá em algum laboratório, é importante, dependendo do que você está fazendo, considerar o erro que você está cometendo. Só que você vai dizer, professor, mas se eu soubesse o erro que eu estou cometendo, o erro exato, então já não seria mais erro, porque eu subtraria ele. Não, tudo bem, realmente você está falando a verdade. Se você soubesse o erro exato que você está cometendo, então você já não estaria mais cometendo erro nenhum, porque você só subtraria do valor. Mas em laboratório, então, a gente não trabalha com erro exato, porque se a gente soubesse, seria perfeito. A gente trabalha, então, com erro estimado. Então, a gente fala assim, olha, eu não sei quanto eu errei, mas eu sei que o meu erro é, no máximo, 0,1. Pode ser isso? Pode. Nesse caso, sim. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. A gente mediu o raio do cone, deu 10 centímetros, mas tem um erro máximo de 0,1. Então, é porque esse raio, ele não pode ser que ele não seja 10, pode ser que seja. Mas ele está entre 9,9 e 10,1. Porque esse erro de 0,1 ou é para mais ou é para menos. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que esse erro máximo aqui é o 0,1. E eu estou considerando esse erro máximo como sendo o meu DR. O que é DR? É a variação no raio. Então, eu te dei uma medida do raio, mas tem uma variação nele de 0,1, ou para mais ou para menos. Isso é uma variação máxima, um erro máximo. O mesmo vale para a altura. Tá? Que a altura é isso daqui, o erro máximo para ela é 0,1. Gente, se eu estou errando na medição do raio e se eu estou errando na medição da altura, é óbvio que isso, como consequência, vai me fazer errar na hora que eu for medir o volume, na hora que eu for calcular o volume. Então, o que ele quer saber nessa questão é, eu sei que eu vou errar na hora de calcular o volume, por mais que a fórmula do volume seja exata. Mas a pergunta é, o quanto que eu estou errando? Já que eu vou ter um erro no raio, eu vou ter um erro na altura. Ou seja, qual é o erro máximo que eu estou cometendo na medição do volume? É isso que a gente vai fazer agora. Mas isso nada mais é do que uma aplicação de diferencial. Então, nessa questão aqui, o que eu vou calcular é o diferencial da função volume e depois substituir os valores. É isso que eu vou fazer. Então, ó, lembrando, qual é, a fórmula aqui do volume de um cone circular reto? Claro que o volume ele depende da altura e do raio de um cone, né? Então, o volume é área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido para 3. Então, você vai ter πr ao quadrado vezes a altura,
dividido para 3. Então, esse aqui é o volume. Agora eu quero calcular o diferencial, a diferencial aqui do volume, ou seja, o dV. Pelo que a gente aprendeu hoje, né? Quem seria esse dV? Seria a derivada parcial de V em relação a R, vezes o dr, mais derivada parcial de V em relação a H, vezes dH. Tá, quem é a derivada parcial de V em relação a R? Tem que calcular. A função é essa. Se eu derivar parcialmente em relação ao raio, então eu vou derivar só R ao quadrado, que é 2R. Então vai ficar 2π sobre 3RH. Então, ó, esse dV ele é igual a 2π, deixar assim mesmo, 2π sobre 3RH, tá? Vezes dr, mais, agora eu vou derivar parcialmente em relação a h. Quando eu derivar parcialmente em relação a h, isso aqui vai ficar 1, então vai sobrar só o resto. Então vai ficar π r ao quadrado sobre 3 vezes dh. Pronto. Isso aqui é o diferencial, dV. Agora eu quero saber qual é o valor do diferencial se o valor aqui do dr e do dh é o valor máximo. Ou seja, quando o dr é igual a 0,1, quando o dh é igual a 0,1, quando o r é 10, quando h é 25, quanto é que vai dar aqui o meu dV? É isso que eu vou fazer. Então, só substituir valores agora. Então, ó, o meu dV vai ser igual. Aqui eu tenho 2π, o r é 10, o h é 25. Vai ficar 2π vezes 10 vezes 25, dividido para 3, vezes dr. dr é 0,1. Vou colocar 1 sobre 10. Vai ficar mais fácil. Então, vezes 1 sobre 10. Ah, professor, pode colocar 0,1? Pode, não tem problema. Mas, agora aqui, ó, πr ao quadrado sobre 3. O r é 10. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado sobre 3, vezes dh, que também é 0,1. Então, é 1 sobre 10. Vou fazer as simplificações aqui, ó. Por exemplo, esse 10, posso simplificar com esse 10. Esse 10 também, né, caso expoente, vou simplificar com esse daqui. O que vai sobrar? Vai ficar dV igual. Eu tenho 2π vezes 25, isso aqui dá 50π. Vai ficar 50π sobre 3. 50π sobre 3, mais, aqui só sobrou 10π sobre 3. 10π sobre 3. Denominador é o mesmo, vou somar o numerador. Vai ficar 60π sobre 3. Aqui dá para simplificar, então isso aqui vai dar 20π. Né? Isso aqui é unidade de volume também. Então, pronto. Então, considerando esse erro máximo, aqui tanto no raio quanto na altura, o erro máximo que eu estou cometendo na hora de calcular o volume é 20π. Tá? Esse é o erro máximo. Então, calculei o volume lá, o volume deu, sei lá, 1230π. Foi o volume que eu achei quando eu calculei. Tá, mas eu tenho esse erro máximo aqui. Então, vai ser ou para mais ou para menos. Então, na verdade, o valor está entre 1210π e 1250π. Então, isso é só uma aplicação. Mas claro que eu também poderia calcular o volume logo, né? Aqui eu jogava aqui, aí eu ia ter uma noção. Mas aqui ele só pediu mesmo para a gente estimar o erro. Entenderam? Tudo certo. Lembrando, tá, gente, que a prova de sexta-feira, por mais que esse assunto seria da quarta-feira, né? Mas como eu estou dando esse assunto hoje, então sim, pode ser que caia diferencial na sexta-feira, tá? Hoje eu estou avisando desde já. Então pode cair tanto esse, quanto o que a gente vai estudar agora e quanto o que a gente vai estudar quarta-feira. Tá? Então vocês podem usar isso aí como base. Beleza, com isso a gente encerra essa parte, né? E agora sim a gente vai para a nossa aula de hoje. Então, vou até trocar de slide aqui. O senhor passou quase uma aula inteira aqui. A gente não está com pressa. A gente está... na aula que vem o assunto ele é até relativamente pequeno, né? Se for comparar com outra segunda-feira, então não tem problema. A gente vai fazendo com calma, mas o cronograma, não se preocupe que a gente vai, né, se Deus quiser, conseguir cumprir. Então, aula 17, vamos lá. Aula de hoje nós vamos estudar derivada direcional.
Gente, se vocês repararem, cálculo 2, a gente segue quase que um cronograma do cálculo 1. Porque toda vez que a gente vai falar de alguma coisa aqui, eu sempre digo, gente, vocês fizeram a mesma coisa lá no cálculo 1. Mesmo raciocínio, por exemplo, aqui, diferencial, vocês fizeram isso lá no cálculo 1 também. Então, sempre assim. Então, agora, a gente vai estudar de derivada direcional, só que vocês também vão lembrar do cálculo 1. Porque a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre taxa de variação. Lembra disso, taxa de variação? Taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Vocês viram isso lá em cálculo 1. Por exemplo, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea. Pois é, em cálculo 2 nós também temos taxa de variação média. E eu vou começar por isso agora, tá? Então, para eu falar de derivada direcional, primeiro a gente vai dividir essa aula em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre taxas de variação. Aí eu vou comentar sobre taxa de variação média, depois taxa de variação instantânea. E depois eu vou falar sobre direção de máxima variação. Ok? Então, olha só. Primeiro eu quero definir com vocês o que é uma taxa de variação média. Isso para uma função de duas variáveis. Então, vamos considerar que você tem uma função diferenciável. E se você está variando, se há uma variação para pontos no domínio da função, passando de um ponto P para um ponto Q, então a taxa de variação média de f por unidade de variação no domínio de f é dada por essa expressão aqui. Ó. Então a taxa de variação média de uma função é dada por este valor bem aqui. Δf sobre a norma do vetor que vai de P para Q. Mas antes da gente voltar para aí, deixa eu fazer uns comentários sobre isso. Eu vou usar aqui o quadro 3. Olha só colocar aqui como observação. Vamos voltar para o cálculo 1, rapidinho, só para a gente lembrar desse assunto. Então, lá no cálculo 1, você tinha uma função aqui, ó, você tinha um gráfico de uma função. Aí, a sua função, sei lá, era assim. Por exemplo, isso aqui é o gráfico de uma função. Aí, você quer saber qual é a taxa de variação média quando a função passa de um ponto para outro ponto. Então, digamos que eu tenho bem aqui um ponto P, e aqui eu tenho um ponto Q. Então, aqui, ó, no domínio da minha função, que é, nesse caso aqui, o eixo x, eu estou tendo uma variação no domínio. Então, eu estou andando do ponto P para o ponto Q. O ponto P, ele assume um valor aqui na minha função, no gráfico da função. Ó. Por exemplo, ele assume esse valor bem aqui. Esse daqui seria o meu f de P. Já o meu ponto Q, ele também assume um valor na função. Bem aqui, que no caso eu ia espelhar para cá. E esse daqui é meu f de Q. Aí você lembra como é que você calculava lá em calcular uma taxa de variação média? Você fazia a variação na imagem dividido pela variação no domínio. Então, por exemplo, ó, você calculava, você fazia aqui um triângulo retângulo, né? Aí aqui, ó, você calculava a variação na imagem, isso aqui era o seu ΔF, ou ΔY, né, como a gente chamava lá, ΔF, só que quem era o ΔF? Era o valor da função no ponto final, menos o valor da função no ponto inicial. Isso que era o ΔF. E aqui, isso aqui era a variação no domínio, né? Ou seja, a gente chamava lá de ΔX. Só que nesse caso, quem é ΔX? Era esse ponto menos esse. Ou seja, era esse espacinho daqui para cá. Isso que era o ΔX. Estão lembrando disso? Beleza. Aí, qual era a taxa de variação média? Era ΔF sobre ΔX. Que, na verdade, era o coeficiente angular da reta secante. Quando ΔX ia para zero, estava tendendo a zero, você tinha a taxa de variação instantânea, que era a derivada. Então, era assim que funcionava no cálculo 1. Em cálculo 2, nós vamos ter uma complicaçãozinha a mais. Isso quando você tem funções de duas variáveis. Na hora que você vai calcular aqui a taxa de variação média. Qual é a complicaçãozinha? Para a imagem, ok. Para a imagem, uma função, pega dois pontos lá de uma superfície. Pega esse ponto, vê qual é a altura ela está no eixo Z. Ah, a altura é 3. Pega o segundo ponto, vê qual é a altura que o gráfico está. A altura é 5. Então, qual é a variação na imagem? 5 menos 3. Acabou.
Só que o problema é que agora o meu domínio, ele não é uma reta. Não é uma reta. Ó, aqui está aqui o domínio. Ó, o domínio é uma reta só. Em cálculo 2, o meu domínio já não é reta. É um plano, se eu estou considerando uma função de duas variáveis. Então, agora, eu vou ter que bolar alguma estratégia que seja mais fácil de eu calcular a taxa de variação média. Acho que não sei se eu apago aqui. Eu vou apagar. Agora a gente está em cálculo 2. Então, ó, vamos imaginar que eu tenho uma superfície. Então, isso daqui é a superfície de uma função. Isso aqui é o gráfico, tá? É a superfície. Aí eu vou colocar aqui os eixos. Então, isso que vocês estão vendo já é o gráfico da função. Só que ela tem um domínio aqui. Então, por exemplo, quem é o domínio dela? Vou colocar para cá. Digamos que o domínio dela seja mais ou menos essa região aqui, ó. Então, ó, pensa que você tem aqui uma superfície e o domínio dela está aqui embaixo. Então, agora, o domínio da sua função já não é mais uma parte de uma reta. Ele está no plano, ou seja, ele está aqui no chão. Então, ó, eu vou variar, a ideia é a mesma, assim é o mesmo. Eu vou fazer uma pequena variação aqui de 2 pontos, ou seja, eu vou escolher aqui 2 pontos. Escolher o ponto P. E bem aqui o ponto Q, por exemplo. Aí eu vou variar de P para Q, ou seja, eu vou chegar daqui para cá. Eu vou considerar uma curva reta, já que para mim o que mais interessa é o ponto final e o ponto inicial. Então, digamos que eu caminhei de P para Q. Só que em P, nesse ponto aqui, eu tinha um valor aqui na imagem. Em Q, eu tinha um outro valor na imagem. Então, se eu quisesse calcular a variação média, taxa de variação média para esse caso aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar o valor da minha função, tem que fazer assim, ó, ΔF, só que quem é o meu ΔF? É o valor da função no ponto Q, menos o valor da função no ponto P, que foi o que eu fiz ainda agora no cálculo 1. Só que agora aqui, ó, quem vai ser o meu ΔX, que nem é mais ΔX? Agora vai ser essa distância aqui. Como é que eu calculo essa distância? Isso aqui eu posso dizer que é a norma do meu vetor que vai de P para Q. E aqui eu coloco a norma também de novo. Então, agora, principalmente o que vai mudar é aqui no denominador. Porque no denominador eu vou ter essa norma aqui. Então, vou ter que calcular a raiz quadrada disso, aquilo lá que você já conhece. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Mas a ideia, lembrando, a ideia é a mesma do cálculo 1. O que eu vou fazer aqui, gente? Perceba que se eu fosse querer calcular taxa de variação média assim, eu ia me complicar um pouquinho, eu ia ter uma dificuldade. E outra, lembrando que eu estou fazendo isso, mas a minha motivação por trás não é nem falar de taxa média, é falar de taxa instantânea. É isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, algumas contas que eu vou fazer aqui, é para no final eu conseguir definir uma taxa de variação instantânea para uma função. Só que você vai me perguntar, professor, mas a gente já sabe o que é taxa de variação instantânea, não é a derivada parcial? Em parte é, mas pensa comigo. A derivada parcial em relação a x é a taxa de variação instantânea na direção x. A derivada parcial em relação a y é a taxa de variação instantânea na direção y. Agora eu te pergunto, essa reta aqui, ela está na direção do eixo x? Não. Ela está na direção do eixo y? Não, também. E agora que eu não posso usar derivada parcial para calcular essa taxa de variação nessa direção? Porque se você for reparar, aqui no plano não tem só a direção x e a direção y, tem infinitas direções. Isso daqui, ó, seria uma outra direção. Aqui eu coloquei igualzinho o x. Né? Aqui seria uma outra direção. Assim seria outra direção. Então, se você for perceber, tem várias direções para você considerar. Então, o que eu quero aqui é uma taxa de variação instantânea em qualquer direção. Não só na direção x ou na direção y, mas em qualquer. Então, o que eu vou fazer aqui é generalizar a ideia de derivada parcial.
Tá? Então, todas as contas que eu vou fazer a partir de agora é para generalizar a ideia de derivada parcial. Agora, eu vou derivar não na direção x, especificamente, ou na direção y, mas na direção que eu quiser. É isso que eu quero fazer. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou ter que usar algumas estratégias aqui do cálculo, né? Então, ó, vou apagar isso aqui por enquanto, depois a gente vai voltar para cá, mas... Gente, para ser estratégico, eu vou definir aqui alguns elementos. Tá? Então, olha só. Você tem que entender que o ponto Q, ele é só o ponto final, mas o ponto Q, ele não é o mais importante. O mais importante é o ponto P, que é o ponto inicial. Por que o ponto Q não é mais importante? Porque no final, já que eu quero trabalhar com taxa de variação instantânea, eu quero que Q se aproxime cada vez mais de P. Então, P que é meu ponto principal aqui. Então, já que P é o meu ponto principal, eu vou dar uma cara para ele. Então, ó, eu vou dizer que P é um ponto que é x0 e y0. Tá? P é um ponto x0 e y0. De P para Q, é claro que eu posso desenhar aqui vários vetores. Então, eu vou desenhar um vetor aqui, ó, de P para Q. Vou desenhar esse vetor aqui. Esse vetor de P para Q, eu vou chamar ele de vetor U. Claro que o vetor U também tem coordenadas. Então, eu venho aqui, ó, escrevo que o meu vetor U tem coordenadas A e B. Então, esses daqui, ó, vão ser meus dois elementos principais. O meu ponto P, que é meu ponto inicial, e o meu vetor U. Esse vetor U que eu peguei, ele tem a mesma direção desse segmento de reta. A gente já estudou aqui em sala que se você tem um ponto e você tem um vetor que tem a mesma direção de uma reta, você consegue obter o quê? A equação da reta. Basta você ter um ponto dela e basta você ter um vetor diretor que a gente chamava. Então, eu vou considerar aqui, eu vou prolongar essa reta. Prolongar para cá, vou prolongar para os dois lados. Tá? Vou chamar essa reta aqui de RT. R de reta, né? E aí, ó, quem é meu RT? Se eu tenho um ponto e eu tenho um vetor diretor, como é mesmo a equação da reta, vocês lembram? RT, vou colocar aqui. Quem é meu RT, gente? É o ponto, ou seja, ó, é P, é o valor do ponto, mais um parâmetro T vezes o vetor diretor. Estão lembrando? Sei lá qual foi essa aula, não sei que faz umas 3 semanas eu acho que a gente teve essa aula aqui. Pois é, então eu vou utilizar isso daqui, mas quem é meu ponto P? É esse aqui, x0 e y0. Quem é o meu vetor U? É esse daqui, AB. Então como é que vai ficar a equação dessa reta aqui? Vai ficar assim, ó. Vai ficar, em x, vai ficar x0 mais t vezes a. Vou colocar aqui, x0 mais t vezes a. E em y, y0 mais t vezes b. Então, y0 mais t vezes b. Pronto. Então, se eu tenho um ponto e eu tenho um vetor diretor, eu tenho uma equação da reta. Se eu tenho a equação da reta, eu posso chegar em qualquer ponto dessa reta. Basta eu escolher um parâmetro t lá, um t específico, e eu consigo chegar em qualquer ponto. Como o meu ponto Q também é um ponto geral, digamos assim, um ponto arbitrário, então eu posso dizer que o meu ponto Q é esse ponto x0 mais t vezes a e y0 mais t vezes b. Claro que, se você reparar, o meu ponto Q teve a mesma cara do ponto R, mas porque ele é um ponto arbitrário. Se ele fosse um ponto fixo, então esse t aqui não podia ser qualquer t, seria um t específico, né? Um t para chegar exatamente de P até Q. Então, já tenho meu ponto P, já tenho meu vetor U, que é meu vetor diretor, já tenho meu ponto Q e já tenho aqui, ó, a função aqui da minha reta. Agora que eu tenho a função da reta, ao invés de eu trabalhar com a minha função para x, y, ó, eu tenho a minha função f, tá? Função f é que me dá esse gráfico aqui. A minha função f, a priori, ela depende de x e depende de y, é uma função de duas variáveis. Agora, isso é se eu estou considerando o domínio todo da função f. Se eu estou considerando apenas uma curva nesse domínio, então, por exemplo, eu posso pegar essa minha função r aqui, essa minha reta, e colocar aqui no argumento da minha função.
quando eu faço isso, eu estou limitando o meu domínio aqui, ao invés de ser o domínio todo, só para aqueles pontos que estão na reta e dentro do domínio da minha função. Então, ao invés de eu trabalhar com f de xy, eu vou trabalhar com f de rt. Tá? É aquele mesmo raciocínio que a gente faz com limites. Escolho uma curva, jogo no argumento da função. Quando eu faço isso, eu estou considerando só os pontos que estão no domínio e que estão na curva. Quando eu faço f de rt, eu vou ter f. Quem é x aqui vai ser x0 mais t vezes a. Quem é o y? y0 mais t vezes b. Aí você me diz, professor, por que o senhor fez isso só para complicar minha vida? Gente, aqui a gente não está complicando. Por que a gente não está complicando? Porque da feita que eu coloco no argumento a minha equação da reta, olha aqui para o argumento como é que ele ficou. x0 é variável ou é constante? É constante. x0 é um ponto fixo lá, é constante. O meu a é variável ou é constante? Constante também. O meu y0, constante. O meu b é constante. Ou seja, quem é a única variável aqui? É t. T é a única variável. Se t é a minha única variável, então eu transformei a minha função f numa função que só depende de uma variável. Então, eu posso chamar isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de g de t. Tá? Vou chamar isso daqui de g de t. E agora eu vou fazer aquele cálculo lá da taxa de variação média, já sabendo dessas informações que eu coloquei para vocês, tá? Uma última conta que eu queria fazer antes de fazer a conta final é essa daqui, ó, gente. Eu já tenho essa função, né? Então ela que eu vou jogar no ΔF. Eu já tenho meu ponto P e eu já tenho meu ponto Q. Ó, o meu ponto P é esse daqui, meu ponto Q é esse daqui. Então, se o meu ponto P é esse, meu ponto Q é esse daí, então quem é o meu vetor que vai de P para Q? Eu quero calcular esse vetor porque é ele que está naquela fórmula da taxa de variação média. Então, quem é esse vetor? Ele vai ser o ponto Q menos o ponto P. Quem é o ponto Q? É tudo isso daqui. Então, é x0 mais TA, y0 mais TB, menos o ponto P. Mas o ponto P é esse daqui. Então, menos x0, y0. Então, ó, o meu vetor PQ vai ser... Quando eu subtrair esse menos esse, o x0 vai eliminar com o x0, vai ficar só o TA. Aqui é a mesma coisa, y0 vai eliminar com esse daqui, então vai ficar só TB. Então, o meu vetor PQ é esse vetor bem aqui, ó, T vezes A, T vezes B. Tá? Então, pronto. Agora que eu sei tudo isso, eu venho aqui, ó, eu quero calcular a variação ΔF sobre ΔF sobre norma de PQ. Por quê, gente? Olha só. Isso aqui é a definição de taxa de variação média. Então, eu vou calcular isso aqui agora, só que usando aquelas outras incógnitas que a gente assumiu ali. Então, por exemplo, o que é ΔF? ΔF eu já sei que é F de Q menos F de P. Ou seja, ponto inicial menos ponto final menos ponto inicial. Dividido pela norma desse vetor. Eu já sei que esse vetor aqui é o vetor TATB. Então, como é que ficaria a norma dele? Ia ficar raiz quadrada de TA ao quadrado mais TB ao quadrado. E agora? Quem é f de Q? Lembrando quem é o meu ponto Q, né? O ponto Q é aquele f de x0, tará. Então, esse f aqui, esse f de Q vai ser f de x0 mais AT, y0 mais TB, menos f de P. Só quem é P é o x0 e y0. Então, vai ficar f de x0 e y0. Dividido... Aqui, ó, eu já vou fazer essa conta aqui. Vai ficar t² ao quadrado
mais t quadrado, b quadrado. Estão gostando da conta? Tá legal, né? Vai continuar, não terminou ainda aqui não. Olha só, vocês concordam comigo que f de x0 mais at e y mais tb, isso daqui não é justamente o g de t? Quer ver? Olha lá para o terceiro quadro. Isso aqui não é igual a g de t? Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar g de t, tá? Que é a forma ali como a gente definiu. Agora, vocês concordam comigo que isso aqui, ó, esse f de x0 e y0 é a mesma coisa que g de 0. Por que g de 0? Que volta para cá, ó. A sua função aqui, g de t, não é isso daqui? Quem é o g de 0? Coloca aqui, t igual a 0, t igual a 0. Aqui vai zerar, vai ficar só x0 e y0. Então, g de 0 é o f de x0 e y0. Então, pronto. É o que está aqui. Tá? Então, como é que ficou aqui em cima? Isso aqui é igual g de t menos g de 0. Dividido. E aqui, ó, eu vou colocar o t quadrado em evidência. Então, vai ficar raiz de t quadrado vezes a ao quadrado mais b quadrado. G de t menos g de 0, isso aqui é uma variação de g, é ΔG. Né? Você está indo do ponto 0 até um ponto t. Então, isso aqui eu vou chamar de ΔG. Então, vai ficar ΔG dividido. Esse t quadrado ele vai sair daqui, ó, então vai ficar módulo de t. Se a gente está considerando que t vai de 0 a t, então isso aqui é positivo. Então, posso tirar também o t, mas não tem problema. E aqui vai ficar raiz de a ao quadrado mais b quadrado. Vocês conseguem perceber o que é raiz de a ao quadrado mais b quadrado? É a norma de alguém. Norma de u. Então, isso daqui vai ficar ΔG sobre módulo de t vezes a norma de u. Agora, olha só. Se eu considerar que o meu vetor u é unitário, vamos considerar que o vetor é unitário. Bora ver. Considerando que o vetor é unitário, claro que isso aqui vai ser 1. E aí, como é que vai ficar essa igualdade, né? Pegando aqui o início e pegando o final. Vou até escrever aqui do lado. Então, escrever aqui, ó. Logo, se u é unitário, então, aí o que eu tinha? Que a taxa de variação média, que é ΔF sobre a norma do vetor PQ, é igual a ΔG sobre módulo de t. Ou só t também, não tem problema. Olha só, o que eu quero dizer? Lembra que o meu vetor u era um vetor que tinha a mesma direção naquela reta, né? Se eu considerar que o meu vetor é unitário, então o que eu cheguei? Qual foi a minha conclusão? Que se eu quiser calcular a taxa de variação média da minha função f, que é uma função de duas variáveis, isso é a mesma coisa que eu calcular a taxa de variação média para a minha função g, se o meu vetor é unitário. Só que a minha função g é uma função de uma única variável. Então, para esse caso aqui, ó, se eu quero calcular a taxa de variação instantânea da minha função aqui, basta eu calcular a taxa de variação instantânea desta função aqui. Então, se eu quero calcular a derivada direcional, que vai ser a taxa de variação instantânea na direção que eu quero do meu vetor u, eu vou ter que calcular a derivada disso daqui, ΔG sobre t, quando t vai para 0. Ou seja, aqui nós terminamos. E agora sim eu vou definir o que é uma derivada direcional. Claro, usando como base isso daí, ó. Então, beleza. Quem vai ser minha derivada direcional? Ó, seja f de x, y, uma função definida em um aberto. Chamamos de derivada direcional de f no ponto x0 na direção do vetor unitário u a este limite. Aqui, gente, agora que eu percebi que tem um erro aqui de digitação, tá bom? E olha que eu dei aula de amanhã todinha e não percebi, só percebi agora. Vocês estão percebendo qual é o erro aqui de digitação? Aqui, ó, do limite, né? Falta o menos f de x0 e y0. Então, deixa eu escrever aqui no quadro direitinho qual é que é.
De manhã eu dei aula todinha e não percebi isso daí. Deixa eu escrever aqui então no quadro. Quando for quarta-feira eu vou até falar com eles, né, que eu errei essa parte aí na digitação. Então deixa eu colocar aqui no quadro que é melhor. Olha só, então, a minha derivada direcional, na direção de um vetor u, eu vou chamar assim, del f, del u, tá? Então, ó, não é mais del f, del x, porque não é necessariamente direção x. Nem del f, del y, porque não é mais necessariamente a direção y. Aqui é a direção do vetor u, então vou escrever assim, a partir de agora, del f, del u. Isso daqui nada mais é do que essa expressão aqui, ó. Isso aqui, que é a taxa de variação instantânea na direção u, vai ser a taxa de variação instantânea dessa minha função aqui. Tá? Como é que você calcularia a taxa de variação instantânea para cá? Isso aqui seria limite de t tendendo a zero, né? Ou seja, esse quociente aqui quando t está tendendo a zero. Quem é o ΔG? G de t menos G de zero, que é isso daqui, ó. G de t menos G de zero. Só quem é o G de t? É isso daqui. Quem é o G de zero? É isso daqui. Então, como é que vai ficar o seu limite? Vai ficar f de x0 mais t vezes a, y mais t vezes b, menos f de x0, y0, tudo isso dividido por t. Então, isso daqui é a nossa derivada direcional. Isso aqui é a taxa de variação instantânea na direção de um vetor u. Eu só estou exigindo que esse vetor u seja um vetor unitário. É a minha única exigência para ele. Ok? Então, pronto. É claro que se você considera só a direção x, é só você considerar que b é igual a zero. Aí vai zerar aqui e vai ficar só com x. Agora, se você considerar a direção y, é só zerar o a. Aí vai ficar só com a direção x. Tá? E é isso. Então, essa é a nossa derivada direcional. Agora, vamos calcular as derivadas direcionais de algumas funções. Aqui eu já comentei. Assim, ó, eu trouxe um desenho para vocês. Também peguei do livro de vocês, do Stuart. Então, olha só. Digamos que você tem aqui uma superfície que está de azul. Aqui embaixo, ó, você tem um vetor u, tá? O seu vetor unitário. Então, esse vetor u, ele é um vetor de uma reta, né? Ele está apoiado em uma reta. Ele é o vetor diretor de uma reta. Se você pega a direção desse vetor e usa como base para você pegar um plano aqui, ó, esse plano laranja, e corta a função na direção, se você cortar a sua superfície na direção do vetor u, e olhar para o seu desenho, né, para o seu corte, ver o que formou, você vai ter uma função de uma única variável. E aí, a derivada direcional vai ser justamente o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente já fazia, né? Derivada parcial em relação a x. Você faz um corte na direção x. Depois você faz um corte na direção y. Aqui você está fazendo um corte em qualquer direção. Você pega uma direção de um vetor u lá, faz um corte ali, e depois vê lá a derivada para aquele ponto, né? Então, vamos lá, exercício número 1. Calcule a derivada direcional desta função aí. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou apagar aqui o primeiro quadro. Ó, caso você esqueça a fórmula da derivada direcional, é só fazer o que a gente fez aqui, né? Que aí você chega lá e pronto. Aí você não precisa decorar nada. É exercício 1 dessa parte. A minha função x² menos y. O vetor unitário é um vetor aqui também arbitrário. Um vetor qualquer, aqui AB. Tá, vamos lá, gente. Ele quer que a gente calcule a derivada direcional para esta função na direção desse vetor aqui. Isso aqui, o vetor U é um vetor geral, vetor AB. Né? O que eu faço? Aí você vai dizer, professor, já sei. Porque para derivar parcial, isso aqui é um polinômio, né? Aí você vai dizer, beleza, polinômio, então é fácil. Quando era derivada parcial em relação a x,
você considerava y constante e derivava só aqui. Depois era o contrário. Na derivada direcional, note que o x ele não está necessariamente parado, nem o y. Então, você não pode considerar nem o x, nem o y como se fosse constante. E agora? E agora que eu vou ter que usar o limite. Já que eu não posso considerar x e y constantes, um deles, né? Então, vou ter que usar o limite. Então, vem aqui, ó. Del f, del u. Vai ser o limite de f de x mais t vezes a, y mais t vezes b, menos f de xy, dividido para t, isso quando t tende a zero. Então, olha que legal, a gente vai ter que calcular um limite aqui, né? Ou seja, pela definição, a gente vai ter que calcular a derivada. Então, vamos lá. Ó, quem é f de x mais ta, y mais tb? Onde tem x, você vai substituir por isso daqui. Onde tiver y, você vai substituir por isso daqui. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Vamos lá, então aqui vai ficar x mais ta ao quadrado. Então, x mais t vezes a ao quadrado. Menos y, só que o y é tudo isso daqui. Então, vai ficar menos y menos tb. Aqui eu vou colocar em parênteses primeiro. Depois a gente faz a... Então, vai ficar menos y é isso daqui. Menos f de xy. Então, menos isso daqui. Então, vai ficar menos x quadrado. E aqui, menos com menos vai dar mais. Então, mais y. Dividido por t, quando t está tendendo a zero. Aí aqui, ó, vou fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar... Deixa eu colocar para cá. Limite, quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2xta, mais o quadrado do segundo, t quadrado a ao quadrado. Aí aqui, menos y e menos tb. Menos y, menos tb. E aqui, menos x quadrado, mais y. Tudo isso dividido por t, quando t está indo para zero. Aí aqui, ó, posso simplificar esse com esse, e posso simplificar menos y com mais y. O que sobrou tem tudo t, ó. Aqui eu tenho t, aqui eu tenho t, aqui eu tenho t. Então, vou colocar o t em evidência. Vai ficar limite, o t vai ficar em evidência, então aqui vai ficar 2xa, aqui vai ficar mais t vezes a ao quadrado, e aqui vai ficar menos b. Tudo isso dividido para t, isso quando t está tendendo a zero. Simplifico t com t, e agora, ó, só sobrou isso daqui. Quando t tende a zero, isso daqui vai zerar. E aí vai sobrar só 2xa menos b. Então, essa que é a resposta. Aqui nem estou colocando igual mais, né? Cadê o formalismo, né? Igual, 2xa menos b. Pronto. Está aqui. Então, essa derivada direcional. É claro que se o b fosse... Ó, bora pensar aqui, ó. Se o u fosse esse vetor bem aqui, ó. 1 e 0. Esse vetor é unitário, sim ou não? É, né? Esse vetor, calculando a norma, vai dar 1. Ó, se o a for 1 e o b for 0, a derivada vai ficar só 2x. Só que 2x é a derivada parcial em relação a x. Dessa função aqui. Agora, pega o vetor que é 0 e 1, que também é unitário, né? Ou seja, a é 0, b é 1. Então, a é 0 e o b é 1. Então, vai ficar menos 1. Só que menos 1 é a derivada parcial em relação a y. Então, na verdade, as derivadas parciais são casos particulares de derivadas direcionais, já que é só direções específicas, né? E gostaram de derivada direcional, de calcular a derivada direcional? Que bom. Bom, já que vocês gostaram, vocês não vão gostar desse teorema que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu também não gosto muito dele, só gosto da primeira parte, da segunda parte eu não gosto. Então, ó, esse teorema diz o seguinte. Considere que f está definido em um aberto, tá? Olha, essa primeira parte é sensacional, essa primeira parte do teorema. Diz o seguinte, se f for diferenciável em um ponto, então f admite derivada direcional nesse ponto.
na direção de qualquer vetor unitário. Ou seja, lembra aquela história? Se f é diferenciável, então f é derivável. Derivável quer dizer que os derivados parciais existem. Se f é diferenciável, então f é contínuo. O que esse teorema diz? Que se f é diferenciável, não só os derivados parciais existem, mas os derivados em qualquer direção. Qualquer derivado direcional existe naquele ponto. Tá? Isso que está dizendo. Isso também significa o seguinte, né? Que se existir uma direção para onde a derivada não existe naquela direção, então não é diferenciável. Então, essa primeira parte, excelente. Essa segunda parte que eu não gosto muito. Qual é a segunda parte? Então, a derivada direcional existe e você consegue calcular a derivada direcional dessa forma aqui, só usando essa fórmula. Ou seja, o gradiente da função no ponto vezes u. Já agora vai ficar muito fácil de calcular a derivada direcional, que só vai aplicar na fórmula. Então, essa daqui poderia nem ter, ó. A gente poderia tirar essa parte do teorema, ficar só com o primeiro e a gente calculava tudo pelo limite. Mas, como tem, eu não posso ignorar. Então, a partir de agora, a gente vai calcular a derivada direcional usando esta fórmula aqui. Tá bom? A gente não vai conseguir demonstrar, gente, mas também usa aquela ideia de diferenciabilidade, tá? A gente vai demonstrar também por conta do tempo. Apesar de que eu sei que vocês gostam muito de demonstrações matemáticas, mas hoje eu vou ficar devendo mesmo, a gente não vai demonstrar esse teorema, tá bom? A gente só vai usar o teorema. Então, vamos lá. Calcule a derivada direcional desta função aí, ó, x² menos 5y². Eu vou pegar aqui o último quadro agora. Exercício 2. F de xy é igual a x² menos 5y². Isso, o vetor u é também um vetor aqui AB. Tá, então vamos lá. Ele está pedindo para a gente calcular a derivada direcional desta função neste vetor. Claro que se você quiser, na sua prova, você pode usar o limite lá sem problema nenhum. Vou até ficar feliz se eu ver na sua prova aquele limite lá para essa função aqui. Mas, como a gente acabou de aprender o teorema, a gente vai usar o teorema. Então, o teorema diz que para eu calcular a derivada direcional, basta eu calcular o gradiente e depois fazer o produto interno do vetor gradiente com esse meu vetor aqui, u, que é o vetor AB. Vocês lembram o que é o gradiente, vetor gradiente? Vocês lembram, né? Tá, então vamos calcular juntos aqui, ó. Quem é o vetor gradiente da minha função f? Ela é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, na primeira, você tem del f, del x. E na segunda, você tem del f, del y. Quem é del f, del x? Você vai pegar esta função aqui, ó, e derivar parcialmente em relação a x. Então, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar 3x². Vai ficar 3x². Agora, derivar em relação a y. Aqui vai ficar zero, aqui vai ficar menos 10y. Pronto. Esse é o vetor gradiente. Então, quem é a derivada direcional na direção desse vetor aqui? Bom, pelo teorema que a gente acabou de ver, né, a derivada direcional de f em relação a u vai ser o produto interno do vetor gradiente com o vetor u, que é um vetor unitário. O que é o vetor gradiente? São essas coordenadas bem aqui, ó. Então, vai ficar 3x² menos 10y. Produto interno, o meu vetor u é o vetor AB. Vou colocar aqui AB. O que é produto interno? Vou pegar a primeira coordenada, multiplicar com essa primeira aqui. Vai ficar 3x² vezes a. 3x² vezes a. Aí, agora eu vou pegar esse daqui vezes esse. Menos 10y vezes b vai ficar menos 10yb. E acabou. Ou seja, não tem graça mais. Ou seja, peguei, ó. Só em duas linhas eu fiz uma coisa que, se eu fosse usar o limite, eu ia usar acho que 2 quadros aqui para fazer. Então, por isso que não tem mais graça. Mas, claro que na prova de vocês, né? Depende da questão. Provavelmente vocês vão poder usar esse teorema e aplicar só o gradiente e aí fazer o produto interno. Vamos lá, a gente ainda tem 15 minutos. Vamos lá, vamos fazer esse exercício 3 aqui. Calcule a derivada direcional da função. Ó, de novo, ele me dá uma função, só que a única dificuldade aí é que ele não me diz exatamente qual é o vetor.
Exercício 3. A minha função g de y é essa função 3y² menos raiz de 3x² mais 4y. Ele não diz qual é o meu vetor, mas ele diz que é um vetor que faz com eixo x, forma esse ângulo aqui, ó, π/6. Tá, então vamos lá. Para essa função aqui, eu quero calcular a derivada direcional. Claro que eu preciso saber qual é o vetor e eu preciso calcular o gradiente. Eu já poderia calcular o gradiente aqui, sem problema nenhum, né? Mas eu também vou ter que descobrir o vetor, então vou começar por aí. A única coisa que ele me informa sobre o vetor é que ele forma esse ângulo aqui com eixo x. Então, pense que você está no seu plano cartesiano. Está aqui, ó, o seu plano cartesiano, os eixos x e y. O vetor u que você quer é um vetor que vai estar aqui inclinado, ó, vetor u. E ele te diz que esse ângulo que o vetor u forma com eixo x positivo é o ângulo π/6. Então, vou colocar bem aqui, ó, π/6 radiano. A partir daqui, você consegue descobrir as coordenadas de u. Por quê? Porque você não tem só a informação do ângulo, você também tem informação, ó, da hipotenusa. Quanto é essa hipotenusa aqui? Vocês sabem? É 1, porque o vetor é unitário. A gente está trabalhando com vetores unitários. Então, ó, se você quisesse, você poderia formar aqui um triângulo. Esse triângulo retângulo bem aqui. Eu formaria um triângulo retângulo bem aqui. Aqui o ângulo é π/6. A hipotenusa vale 1. E aqui eu ia descobrir quanto vale o A, quanto vale o B. Aí eu aplicava a trigonometria aqui tranquilamente. Mas eu não vou fazer assim. Tem outro jeito de fazer que eu acho mais legal. Ora, o meu ângulo não é esse aqui que forma com o eixo x? Não tem que ser um vetor unitário? Então pronto, ó, vou escolher U como sendo o vetor cosseno de π/6 na primeira coordenada e na segunda vai ser seno de π/6. Professor, mas esse vetor é unitário? É. Por que é unitário? Faz, ó, raiz quadrada do quadrado desse mais o quadrado desse. Propriedade, lá, identidade fundamental trigonométrica. Isso, quadrado desse, mas quadrado desse vai dar 1. Raiz de 1 é 1. Então, pronto, acabou. Então, isso daqui já é um vetor unitário que tem essa direção aqui, né? Tá, mas agora, ó, quem é o cosseno de π/6? π/6 é 30 graus, né? Então, quem é o cosseno de π/6? Raiz de 3/2. Então, vem aqui, ó, seu vetor U é raiz de 3/2. E aqui o seno de 30 é meio, né? Então, 1/2. Claro que no final, se você fizesse pela trigonometria, né, do triângulo retângulo, você ia obter esses valores aqui. Quando você fosse calcular lá o cosseno e o seno para esses valores, você ia obter justamente isso daqui. Tá, gente, agora que eu tenho o U, né, vou calcular aqui o gradiente da minha função. Dividir aqui, ó, o gradiente, ou seja, vou calcular aqui a derivada em relação a x. Tá? Vou colocar aqui, ó, g de x aqui embaixo. Na hora que eu for derivar em relação a x, isso vai zerar, isso vai zerar. Vai ficar só isso daqui, menos 2 raiz de 3x. Menos 2 raiz de 3x. Quando eu for derivar em relação a y, esse vai zerar. Aqui vai ficar 6y e ali mais 4. Tá? Então, essas duas são as coordenadas do meu vetor gradiente. E é só fazer o produto interno disso com isso. O resto eu vou deixar para casa, tá? Mas aqui já está tranquilo, você só aplica na fórmula do teorema e faz o produto interno. Então, ó, aqui eu não vou continuar. E aí você tenta fazer em casa, sem problema nenhum. Qualquer coisa, essa questão aí está... se eu não me engano, está no material já, nosso material. Então, vamos falar agora, nesses últimos 10 minutos, de um assunto também importantíssimo, que é direção de máxima variação. Porque, gente, o que acontece? Olha só. Pensa no seguinte. A gente está estudando derivada direcional. Então, você percebe que para cada direção que você tomar, você tem, sei lá, bora aqui para o quadro de novo, né? Digamos que você tem um ponto numa função. Nesse ponto, você pode, eu quero a taxa de variação em relação a x.
Então, você calcula a derivada parcial em relação a x, né? É a taxa de variação na direção x. Ah, não, eu quero a taxa de variação na direção y. Você faz a derivada parcial em relação a y. Não, eu quero a taxa de variação em outra direção. Então, você já percebeu que, para o mesmo ponto, você consegue calcular a taxa de variação em infinitas direções. E para cada direção que você tomar, a taxa provavelmente vai mudar. Então, pode ser, por exemplo, que em x, a sua função está aumentando. Em y, a sua função está diminuindo. Sei lá, em outra direção, a sua função está parada. Enfim, para cada direção que você está olhando, pode ser que o seu valor, a taxa de variação, esteja mudando. E aí a pergunta é a seguinte, beleza, será que existe uma forma de eu descobrir qual é a direção onde a minha função está aumentando mais rapidamente? Essa que é a pergunta. Ou seja, todas as formas que a minha função tem para variar, será que tem uma direção, uma única forma onde ela está variando mais rápido, está crescendo mais rápido? Essa que é a pergunta. Será que eu vou ter que calcular infinitas derivadas para poder descobrir? Não. Então é isso que a gente vai ver agora. Vou usar aqui. Então, ó, a gente já sabe que se você quer calcular a derivada direcional em um ponto, por exemplo, está aqui, ó, derivada direcional em um ponto aqui, x0 e y0. Você já sabe que para fazer essa conta aqui, pelo teorema que a gente acabou de aprender, lembrando que isso aqui é um teorema, né, que a gente usa, você não precisa usar aquele limite, né? Basta você pegar o produto interno do vetor gradiente desse mesmo ponto com um vetor u que é unitário. Então, isso aqui a gente já sabe. A gente já aprendeu que se você tem dois vetores e você faz o produto interno, isso aqui é a mesma coisa que a norma do primeiro. Então, lembrar disso daqui, assunto também de aulas passadas, né? Então, o produto interno vai ser a norma do primeiro vezes a norma do segundo, vezes o que, gente? Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores aqui. Né? Só que o meu vetor U ele é unitário. Então, essa norma aqui é 1. E aí, ó, o que você vai obter? Que del F, del U, derivada direcional na direção do vetor U, em um ponto, vai ser a norma do vetor gradiente aplicado nesse ponto, vezes o cosseno de θ. Só que cosseno de θ, ele é uma função limitada, né? Qual é o valor máximo que ela atinge? É 1. Ó, o cosseno de θ, lembrando que esse valor aqui vai ser menor ou igual a 1. Eu quero maximizar, ou seja, eu quero o valor máximo dessa derivada aqui. Para que eu obtenha o valor máximo, o valor desse cosseno tem que ser o valor máximo dele, que é o valor 1. Para que o cosseno seja 1, quanto é que tem que ser o ângulo? Tem que ser 0, porque o cosseno de 0 é 1. Mas dizer que o ângulo é 0 significa o quê? Nesse caso aqui do produto interno. Significa que esses dois vetores aqui, eles têm o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, se você quer o valor máximo da sua derivada direcional, basta você pegar... Lembra que você pode escolher qualquer direção, né? Qualquer vetor ali para você calcular a derivada direcional. Escolhe o vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor gradiente. Ou seja, o vetor gradiente é aquele que aponta para a taxa de maior variação possível da sua função. Claro que se você escolher aqui o cosseno 0, ou seja, se você pega um vetor que tem a mesma direção do vetor gradiente, você vai ter a taxa máxima. Se você pegar o vetor que tem a mesma direção, só que oposto, aqui vai ficar menos 1. Aí você vai ter a menor taxa possível. Então, o vetor gradiente ele vai te dizer o caminho para você tomar a maior taxa de variação e o caminho para você tomar a menor taxa. Basta você pegar o caminho oposto. Entenderam?
Beleza? Então, ó, perceba que o gradiente, ele nos mostra o caminho onde a função está variando mais rapidamente. Isso é uma propriedade importantíssima do gradiente. Então, aqui, ó, isso é um teorema, né? Na verdade, eu até demonstrei aqui para vocês uma parte dele. Então, se f é diferenciável, então o valor máximo da derivada direcional ocorre quando U tem a mesma direção do vetor gradiente. Nesse caso, direção e sentido, né? Quando tem o mesmo sentido, é o valor máximo. Quando tem sentido oposto, valor mínimo. Então, olha só, eu trouxe aqui esse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico você tem aqui curvas de nível, inclusive de uma função que a gente já fez aqui em sala, né? Aquela função célula lá. E olha só os valores aqui das curvas de nível. Aqui é menos 9, aqui é menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e 9. Para cada pontinho aqui, está plotado aí no gráfico o vetor gradiente. Então, note, ó, cada setinha dessa é o vetor gradiente nesse ponto. Então, ó, se eu fosse seguir o caminho dos vetores gradientes aqui, ó, eles iam me levar sempre para o crescimento. E para o caminho onde eu vou ter um crescimento mais rápido ainda. Porque, claro, que para eu chegar de um ponto para outro ponto, eu posso caminhar de várias formas, né? Mas se eu caminhar seguindo o vetor gradiente, então eu vou sempre caminhar naquela direção que me dá o maior crescimento possível, né? Eu vou chegar mais rápido, digamos, lá no meu topo. Outra propriedade também é que o vetor gradiente ele é perpendicular às curvas de nível, como você também pode notar aqui nessa propriedade. Então, ele é perpendicular às curvas de nível e ele aponta para a direção de maior crescimento. Bom, para a gente encerrar a sala, bora só fazer rapidamente esse exercício, o 4. Ó, então, você tem essa função e ele te dá um ponto. Deixa eu colocar aqui. Então, olha só, presta atenção. Você tem essa função x² mais xy mais y. O meu ponto é o ponto 1 e 1. Letra A, qual direção f tem a maior taxa de variação? Vamos lá. Bom, já tem a função, já tem o ponto. Ele quer saber nesse ponto, onde é que f tem a maior taxa de variação, em qual direção ele tem a maior taxa de variação. Então, ó, eu já sei que é a mesma direção em sentido do vetor gradiente. Então, eu vou primeiro calcular o vetor gradiente aqui, ó. Então, na hora que eu for calcular o vetor gradiente, eu vou fazer a derivada parcial em relação a x, que aqui vai ficar 2x, mais, aqui vai ficar y. Agora, eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Aqui vai dar 0, aqui vai dar x, e aqui vai dar 1. Vai ficar x mais 1. Então, esse é meu vetor gradiente. Para esse ponto bem aqui, ó, quanto é que vai ser meu vetor gradiente? Vai ser del f, nabla f, né? Nesse ponto aqui. Então, o gradiente de f nesse ponto vai ser, no lugar de x eu vou colocar 1, no lugar de y eu vou colocar 1. Vai ficar 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, resposta na direção desse vetor aqui. Tá? Então, ó, claro que eu tinha que escrever mais bonito. O valor máximo da variação é na mesma direção desse vetor gradiente. Mas aqui eu só vou escrever aqui, ó, nessa direção. Na direção desse vetor aqui. Então, é na direção desse vetor gradiente aqui, ó, que nesse ponto aqui, a função ela tem a maior taxa de variação. No item B, ele pergunta, tá, eu já sei em qual direção ela tem a maior taxa, agora o que ele quer saber é qual é o valor máximo da taxa de variação nesse ponto. Como é que você vai descobrir? Você vai calcular aqui, ó, bora voltar para cá. O valor máximo disso daqui é quando o cosseno é 1. Quando o cosseno é 1, a única coisa que você vai ter é a norma do vetor gradiente. Então, se você quer descobrir qual o valor máximo, você tem que calcular a norma do vetor gradiente. Então, vem aqui, ó. Eu já tenho meu vetor gradiente, só falta calcular a norma disso daqui. Então, letra B vai ficar a norma do meu vetor gradiente nesse ponto 1, que vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz 9 mais 4, 13. Então, esse aqui é o valor máximo de variação para a minha função. Entenderam, gente? Então, pronto. Na próxima aula, a gente vai fazer um outro exercício aí que envolve isso daqui também e vai continuar o nosso assunto. Então, obrigado pela presença. Até quarta-feira.